Bom dia. Hoje o meu grupo irá explicar uma questão que foi solicitada pelo professor Ismael. Meu grupo é eu, Rian, Kaique e André Baroni. O trabalho sobre eletropneumática e foi passado o seguinte problema, que em um processo de usinagem para a furação de peças, foi usado um dispositivo composto por duas fases, uma de fixação e uma outra para perfuração. E as duas fases nessa são realizadas por atuadores pneumáticos de duplação. A peça é colocada manualmente na posição e depois do seguinte tempo, ela é propriamente furada, como já diria o iniciado. Para resolver esse problema, inicia com um aperto de um botão e aí um pistão avança para poder fixar essa peça. Assim que esse pistão avança, o outro avança para ela ser furada e assim que ela é furada, ele retorna o outro de avanço que é propriamente dito para colocar ela, ele retorna também. Olá, eu vou estar responsável por explicar um pouco da parte do circuito elétrico pneumático, onde no enunciado foi nos dado um problema, né? O Rian leu como é que foi o problema. Mas basicamente a gente tem dois pistões, onde um pistão vai colocar uma peça e o segundo pistão vai vir fazer o furo da peça, subir, e o primeiro pistão vai recuar. Então, aqui a gente tem os dois pistões para solucionar esse problema e aqui a gente tem todo o circuito lógico que vai executar essa operação. Então, no enunciado, a gente tem uns gráficos onde a gente consegue ver que é acionado B1. Aí aqui a gente tem para insinuar, né, como é que está sendo pedido, o nosso botão B1. Onde se a gente apertar esse B1, a gente consegue ver o movimento dos pistões, onde o primeiro pistão vai avançar, depois o segundo pistão ele avança, recua, e o primeiro pistão ele recua depois que o segundo pistão terminar de recuar. Aqui a gente consegue ver a animação desse circuito acontecendo. Vou aqui exemplificar. Vou apertar o B1. Primeiro vai avançar, avançou, recuou, recuou. Como é que acontece essa operação então? Quando a gente aperta B1, a gente vai fechar um contato selo com K1, né? Contator ele vai ser ligado e fecha o contato selo com ele. Na hora que K1 é ligado, ele começa a contar um temporizador e este temporizador ele vai ligar nosso primeiro pistão para ele avançar. A partir de um determinado tempo que você predefinir, a gente vai ligar o K2 e esse K2 ele vai ligar o nosso segundo temporizador. Esse segundo temporizador ele vai ligar, assim que o K2 for ligado, vai ligar o nosso segundo pistão para ele avançar, vai ligar o I3 e a partir do momento que I3 for ligado, vai passar um determinado tempo e vai ligar o nosso K3. O nosso K3, que é a nossa outra bobina do contator, vai ligar um outro temporizador. Este outro temporizador ele vai estar responsável por fazer recuar. Então, ele é responsável pela solenoide Y4. Então, a partir de um determinado tempo, assim que o pistão terminar de recuar, vai ser ligado o K4 e o K4 vai ligar um outro temporizador. E este outro temporizador vai ser responsável pelo recuamento do primeiro pistão. A partir do momento que o primeiro pistão ele é recuado, a gente precisa desligar o circuito. Então vai passar o tempo e o K5 será ligado. E o K5 é responsável por desligar o nosso circuito. Agora que a explicação foi dada, vou exemplificar novamente para poder estar vendo esse acionamento. Aí a gente consegue ver aqui, onde tudo é ligado e é feito o desligamento do circuito. E aqui no nosso circuito pneumático, né, a gente tem aqui uns controladores de pressão com 50%, só que ele é apenas para exemplificar. No enunciado não fala nada sobre ter ele avançar ou controlar avançar ou recuar controlado. Porém, a gente teve que colocar, porque se a gente coloca 100%, a gente não consegue ver o movimento do pistão. No simulador, ele vai avançar instantaneamente e recuar instantaneamente. Então, foi necessário a gente colocar esse regulador de pressão, né, em 50% para a gente conseguir sincronizar também com o nosso temporizador, ele avançar e recuar no tempo correto. Por mais, é isso. Gostaria de agradecer pela atenção e obrigado. Boa tarde. Hoje vim apresentar a parte pneumática.
O Kaique falou sobre a parte elétrica e o Rian deu uma introdução. No nosso circuito pneumático, a gente acabou usando três chaves fim de curso para acionar os nossos dois pistões. O problema foi o seguinte: a gente usou duas solenoides de 5 duas-vias e uma delas servirá para um pistão e a outra para o segundo pistão. No nosso pistão ele avançará, encostará numa chave fim de curso que acionará o segundo pistão. Ele irá avançar, irá bater na chave seletora e irá voltar instantaneamente. Nossa terceira chave seletora não, fim de curso, ela estará localizada bem no início do nosso pistão. Quando ele retornar, ele vai mandar um sinal para o nosso primeiro pistão retornar. A gente acabou usando duas solenoides 5 duas-vias e um botão com mola.